A gente vai precisar inverter um pouquinho as duas últimas palestras, por conta de horário de voo. Então, agora chamamos para falar sobre fisioterapia respiratória, avaliação e conduta, a fisioterapeuta Rita Guedes. Ela é especialista em fisioterapia respiratória pela UFMG e fisioterapeuta do programa Ventilar, programa de assistência aos pacientes com doença neuromuscular da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a organização desse simpósio, que me convidou para falar um pouco da nossa experiência em Minas Gerais no acompanhamento dos pacientes com doença neuromuscular. Eu trabalho num programa público, é um programa do Estado de Minas Gerais, que acompanha os pacientes, né, de doenças neuromusculares em 2 unidades hospitalares do Estado. O Hospital Infantil João Paulo II, que é um hospital para crianças e até 18 anos, até os adolescentes, e o Hospital Júlia Kubitschek, que é o hospital que acompanha os pacientes a partir de 18 anos de idade. E é com muito prazer que eu venho falar um pouco dessa nossa experiência em Minas Gerais. Para onde que eu aponto? Obrigada. Os grupos musculares que são acometidos, né, na doença neuromuscular e que vão dar as características, né, dessa respiratória dessas doenças são conhecidos como os 3 grandes componentes do sistema respiratório. E eles são os músculos inspiratórios, que são responsáveis pela ventilação, os expiratórios, que são responsáveis pela tosse e que auxiliam os inspiratórios quando eles estão sob estresse ou fracos, e os músculos bulbares, que são responsáveis pela proteção das vias aéreas superiores. O paciente que apresenta... Volta, por favor. Aí. Os pacientes que apresentam fraqueza muscular e, consequentemente, vão ter um distúrbio respiratório... Pode voltar tudo, por favor? Aí, esse. Isso. Um distúrbio respiratório do tipo restritivo, onde há uma diminuição da capacidade pulmonar total, e essa diminuição ela é consequência da diminuição da capacidade inspiratória. O paciente ele perde a habilidade de inspirar profundamente, gerando pressões pleurais menos negativas do que o normal, e evoluindo, então, com quadros de microatelectasias. Essas microatelectasias levam a ter uma diminuição da complacência pulmonar e, consequentemente, um aumento do trabalho respiratório. Esse paciente, ele fica, né, dentro da doença, assintomático inicialmente, especialmente durante o dia, porque muitas vezes a fraqueza da musculatura pendicular e do tronco evita que esse paciente exceda a sua capacidade ventilatória. E os primeiros sinais vão acontecer, então, durante o sono, né? Configurando, então, o quadro da hipoventilação noturna. E a hipoventilação noturna ela se manifesta pela fraqueza diafragmática. E esse paciente desenvolve, então, a insuficiência ventilatória crônica. A insuficiência ventilatória crônica, o evento primário é a hipercapnia, diferentemente da insuficiência respiratória aguda. A ventilatória é a hipercapnia, a respiratória é a hipoxemia. E quando o CO2, né, a pressão arterial de CO2 é aumentada, diminui a oxigenação, né, a saturação de pulso de oxigênio, porque existe uma alteração da curva de hemoglobina. Então, a hemoglobina ela fica com menor afinidade ao oxigênio e o CO2, então, é que vai aumentar. E aí todos os problemas, né, que a gente sabe, mas é sempre bom lembrar, de evitar a oxigenoterapia suplementar. Todas as repercussões de quando a gente trata a hipoxemia nesses doentes, onde você tem uma diminuição do drive ventilatório, uma menor resposta, né, à hipóxia, devido à diminuição dos quimireceptores, a um aumento dessa hipercapnia e dos seus sintomas, o paciente evolui, então, para narcose por CO2
e parada respiratória. Então, é o nosso grande problema, e a gente fala que a gente trata muito bem dos nossos doentes quando eles estão em casa. E o grande problema é quando eles vão para os pronto atendimentos, e que as pessoas não conhecem a doença, e o paciente chega em dificuldade respiratória, e o primeiro passo que os intensivistas, e muitas vezes os profissionais do pronto-socorro, é administrar o oxigênio. Além disso, né, além desse grande risco, que é a parada respiratória até seguido de parada cardíaca, é que o oxigênio, ele tampa o sol com a peneira, né? Então, ele vai tornar a oximetria ineficaz para avaliar exatamente o que é preciso avaliar, que é a hipoventilação, que é os quadros de retenção de secreção, associado ou não aos quadros de colapso pulmonar. E por que a ventilação? E porque a hipoventilação ela se inicia durante o sono, e especialmente durante o sono REM? Porque é essa fase, né, e todos nós, fisiologicamente, temos essas alterações do sono REM, né, que é uma maior resistência das vias aéreas superiores, uma menor resposta à hipóxia e hipercapnia, e é nesse momento do sono que toda ventilação alveolar cabe ao músculo diafragma. O intercostal não está ativo, nem os acessórios estão ativos nessa fase do sono. Associado a isso, a posição de decúbito dorsal ou a posição supina vai exacerbar essa insuficiência ventilatória, devido à dificuldade da expulsão diafragmática em função do peso das vísceras. E quais são os sinais e sintomas de hipoventilação? Eles são sutis, né? Muitas vezes não são queixas voluntárias, e é necessário uma busca ativa. É importante que a gente vá atrás desses sinais e sintomas, que são fadiga, dispneia, a cefaleia matinal ou cefaleia contínua, o despertar noturno frequente com dispneia e taquicardia, a sonolência excessiva, a dificuldade de concentração, a dificuldade para engolir, os pesadelos, muitas vezes relacionados à dificuldade respiratória, a perda de peso, alterações do humor, como irritabilidade, ansiedade, a enurese noturna, a piora da função intelectual e do rendimento escolar, a diminuição da libido, dores musculares, perda da memória, dificuldade, né, da eliminação de secreções, o ganho de peso, e aí mais para frente, na dificuldade respiratória, sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, assim como edema de membros inferiores. Então, são todos sinais e sintomas que devem ser procurados como uma busca ativa nesses pacientes. E esse paciente, que pela fraqueza da musculatura inspiratória, desenvolve um distúrbio ventilatório restritivo, com a evolução da doença, desenvolve insuficiência ventilatória com hipercapnia, ele pode ficar estável durante um tempo, até que ele seja acometido de um evento viral, né? O que acontece durante um quadro de IVAS? Há um aumento da produção de secreção com uma piora da força muscular. Então, a pessoa apresenta uma secreção pulmonar aumentada com uma tosse mais fraca. E aqui esse paciente desenvolve, então, os quadros de colapso pulmonar, atelectasia, de pneumonia, e aqui sim, o paciente vai desenvolver, diante de um quadro de uma insuficiência ventilatória crônica, a insuficiência respiratória aguda. 80% dos casos de insuficiência respiratória aguda vem de uma simples gripe. E aí o cuidado que a gente tem que ter. Falando da tosse, a tosse é uma ação muscular, é necessário uma fase, né, que é chamada fase pré-tosse, de uma expiração profunda de 60% a 90% da capacidade pulmonar total, o fechamento glótico para aumento da pressão intratorácica, a contração dos abdominais para abertura glótica e expulsão das secreções. E o que vai acontecer é que na esclerose lateral amiotrófica, as três fases da tosse podem estar acometidas, né? A fraqueza INS limita a fase pré-tosse, a bulbar o fechamento, e a fraqueza expiratória vai diminuir a pressão intratorácica e, consequentemente, os fluxos expiratórios. Então, a insuficiência respiratória no paciente com doença neuromuscular está relacionada à inabilidade para ventilar pela fraqueza INS, o risco de aspiração, mas especialmente pela inabilidade de tossir. Este é o grande risco, né? Porque aqui a tosse vai precisar de todos aqueles três grupos, o INS, o bulbar e o ES. E quando eles estão acometidos, esse paciente vai ter uma tosse que vai ser uma tosse ineficaz.
E a anamnese, o exame físico desse paciente, muitas vezes eles são muito pouco sensíveis para predizer as disfunções ventilatórias. O que aconteceu? Então, são necessários exames, né, para avaliar essa disfunção. Exames que vão falar da gravidade da fraqueza desses músculos, do comprometimento da troca gasosa, da capacidade dessa pessoa de realizar higiene brônquica, até um risco cirúrgico para realizar uma cirurgia, mas também para indicar os recursos de terapia respiratória. Tanto os recursos da fisioterapia respiratória, quanto a ventilação não invasiva. Então, hoje, quais são esses exames que a gente tem utilizado na prática clínica? A espirometria, ou mesmo, né, uma parte da espirometria, que é a ventilometria, as medidas de pressão expiratória máxima e pressão inspiratória máxima, as medidas do pico do fluxo, tanto o expiratório quanto o tosse, muito importantes, a oximetria noturna e a capnografia transcutânea. Então, capacidade vital forçada, ela é uma medida, né, que, segundo muitos pesquisadores, é considerada a medida da função mais útil, da função pulmonar mais útil para monitorizar a progressão da doença, por ser uma medida precisa, reprodutível, fácil realização à beira do leito e até no domicílio do paciente. E ela vai refletir a integridade tanto da musculatura inspiratória quanto da musculatura expiratória e até vai falar das características pulmonares, da caixa torácica e das vias aéreas superiores. Mas ela é menos sensível para detectar a fraqueza muscular, porque quando a capacidade vital cai, né, as medidas de força muscular elas vão estar abaixo de 50% do predito. Esse é um trabalho, né, que foi feito com pacientes de esclerose lateral amiotrófica, que mostrou que uma medida simples, não invasiva, né, que é a medida da capacidade vital em supino, foi capaz de ser bem preditivo da força muscular do diafragma. Então, ele correlacionou fortemente com as medidas de pressão transdiafragmática, que é o padrão ouro de força diafragmática. Portanto, hoje, a medida da capacidade vital sentada, comparada com a capacidade vital em supino, ela é muito importante na realização desse diagnóstico de fraqueza muscular. Quando a gente encontra uma queda da capacidade vital de 25% ou mais na relação de sentado para supino, ela sugere fortemente, então, a fraqueza diafragmática. Então, vou mostrar rapidamente um vídeo, pode clicar em cima do primeiro. Aqui a gente está fazendo uma ventilometria, né, uma medida fácil, estou realizando aí no domicílio do paciente. A gente pede uma inspiração profunda, uma expiração de todo o ar que está dentro dos pulmões. Pode clicar aí embaixo. Essa paciente realiza... não estou dando conta, gente. Aí. Essa paciente ela faz aí um valor de 1,4, né, 1.400 ml, 35% do predito. O próximo, por favor. Calma, só. Vai, respira fundo. Ela é uma inspiração profunda e depois solta todo o ar, da mesma forma que foi feita a medida sentada. E aí a gente vai comparar a medida sentada com a medida deitada, né, em supino. Pode clicar embaixo. E aí a gente vai ver que a diferença foi de 36%. E essa paciente, então, mostra-se com uma fraqueza diafragmática já determinada aí por essas medidas, são simples. As medidas de PE e de PI, né, a importância dessas medidas para a avaliação e acompanhamento da fraqueza muscular, ela é um ponto de divergência na literatura. Muitos autores consideram que ela é importante porque ela é um marcador precoce da fraqueza muscular. Outros acham que a acurácia é controvérsia, que depende de onde se inicia a manobra, que esses esforços eles podem ser muito difíceis, né, exigentes, né, e que podem ter resultados falsamente baixos, devido à técnica. E as medidas do pico do fluxo, que são medidas hoje consideradas, né, muito fáceis, práticas. O Peak Flow é um dispositivo robusto e barato que todos nós podemos ter para avaliar nosso paciente e que muitos autores consideram ser uma medida confiável da força da musculatura expiratória no paciente com doença neuromuscular. Por quê?
ela vai refletir. O pico do fluxo da tosse reflete a fraqueza da musculatura inspiratória, a fraqueza da musculatura expiratória, avalia a integridade da musculatura bulbar, além de acompanhar essa evolução desse comprometimento bulbar. Enquanto a PI e a PE seriam medidas especificamente de cada grupo muscular. Portanto, o pico do fluxo da tosse é uma medida da eficácia da tosse, pela medida da velocidade desse fluxo. Então, quanto maior a velocidade, maior a eficácia da tosse. Porque ela não mede isoladamente as fases da tosse, mas é uma forma reprodutível da tosse, da avaliação da tosse do nosso paciente. Esse trabalho, né, que foi feito com 25 pacientes de esclerose, 27, perdão, de esclerose lateral amiotrófica, 52 Duchenne e 38 controles, mostrou que o pico do fluxo da tosse ele é mais dependente do volume pulmonar do que da própria pressão expiratória máxima. E que, muito importante, a diferença do pico do fluxo da tosse e do pico do fluxo expiratório é importante para avaliar a fraqueza da musculatura expiratória, o comprometimento bulbar e a evolução desse comprometimento bulbar. Então, esse trabalho mostra que um paciente no A, em que ele começa no seu segmento com uma diferença grande, né? Esse risco inteiro aqui é o pico do fluxo expiratório, o tracejado é o da tosse, ele tem uma diferença no princípio do segmento, mas à medida que o paciente vai se tornando bulbar, ele chega no momento em que ele é igual. E a diferença entre o expiratório e a tosse é exatamente o fechamento glótico. Esse outro paciente em B, ele já começa no seu segmento com as duas medidas, né, sem a diferença nas duas medidas. Então, por uma simples medida de expiratório e tosse, a gente consegue fazer essa avaliação e o segmento desse paciente. E quais seriam esses valores? Né? Bem aí chamativo, porque a gente considera que o valor, a eficácia e o risco. Então, aquele paciente que tem um pico do fluxo da tosse maior que 360, ele tem uma tosse eficaz e ele teria uma ausência de risco de complicação respiratória se ele tivesse relacionado aí com a eficácia da tosse. Entre 270 e 360, a tosse é fraca, tá? Mas ele tem um menor risco. Mas, quando ele está entre 160 e 270, essa tosse é fraca, com um risco grande, porque se sabe que quando o paciente tem abaixo de 270, durante um quadro viral, ele vai cair abaixo de 160. E o valor de 160, que na literatura, né, ele está relacionado com a falência de extubação e de decanulação. Então, são valores que a gente tem sempre em mente ao fazer a avaliação do nosso paciente. Pode clicar aqui mostrando a medida, como é uma medida simples. Ela vai estar fazendo aí, então, a medida do pico do fluxo da tosse, onde faz uma inspiração profunda, uma tosse forte. Pode clicar embaixo. E aí, com a medida do pico do fluxo da tosse, um valor de 220, então está abaixo de 270. Então, com certeza, ela cai abaixo de 160 durante um quadro de uma infecção. Agora, com relação à avaliação da troca gasosa, um recurso que temos utilizado muito é a oximetria noturna, né? Que é um exame fácil, feito no domicílio do paciente, né? E a gente tem indicado naqueles paciente que tem sintoma de hipoventilação, ou aquele paciente que já tem a diferença de sentado para deitado, maior que 25%, e aquele paciente que tem uma média de saturação menor que 95% e não tem uma doença respiratória, e está acordado, ele está sentado, que é a melhor posição para a respiração, e não está na intercorrência. Então, a gente já suspeita que esse paciente possa estar, inclusive, com uma hipoventilação diurna. E a capnografia, né, que é o nosso sonho, na verdade, a capnografia transcutânea, e aqui o cifrão é mesmo por um valor alto ainda desse recurso de avaliação de troca gasosa, mas toda a literatura, né, considera ser bem próximo, né, da PaCO2 e ter uma alta acurácia e uma correlação muito alta com a PaCO2 nos pacientes. Bom, e o que a gente tem de recursos, né, da fisioterapia respiratória? Para auxiliar a musculatura inspiratória, a gente vai ter os recursos aí de air stacking, ou empilhamento aéreo, e a ventilação não invasiva. E da musculatura expiratória, então, as técnicas de tosse assistida.
O air stacking, né, é a quantidade máxima de ar, o empilhamento aéreo é a quantidade máxima de ar que consegue se obter pela sustentação de volumes consecutivos com a glote fechada. E é uma técnica que possibilita ao paciente alcançar o volume inspiratório máximo. E se sabe que, para avaliar essa técnica, tem uma medida que é a medida de capacidade de insuflação máxima, que é o máximo volume exalado após uma insuflação máxima, uma sustentação máxima. E quando você tem uma diferença significativa entre capacidade de insuflação e a capacidade vital, a gente considera que esse paciente é capaz de ser mantido em ventilação não invasiva por muito tempo. E essa medida, a medida dessa diferença, que é uma medida muito fácil de ser realizada, a gente faz a medida de capacidade vital e depois a de insuflação, ela foi, inclusive, recomendada nesse consenso, em que ela recebeu um grau de recomendação 1B, como ser uma forma de reproduzir quantitativamente a integridade glótica. Então, a gente viu que o pico do fluxo da tosse, a diferença do tosse expiratória é importante, e a capacidade vital e a capacidade de insuflação máxima também muito importante para avaliar a integridade bulbar. Essa técnica pode ser realizada com um reanimador manual, um ventilador com controle de volume ou usando a fase inspiratória do aparelho de tosse. E aí os objetivos, que são muitos, né, aumentar a complacência pulmonar dinâmica, nem que seja temporariamente, manter a elasticidade pulmonar da caixa torácica, aumentar a efetividade da tosse, né, prevenindo ou tratando atelectasias, porque a gente vai auxiliar a fase pré-tosse, e é bem determinado que o pico do fluxo da tosse ele aumenta mais significativamente com o air stacking isolado do que com a tosse manual isolada. E dessa forma, a gente pode evitar o quadro de insuficiência respiratória aguda num quadro de uma IVAS. Além de possibilitar a ventilação não invasiva, evitar a traqueostomia e, como a gente já falou, avaliar a integridade da musculatura bulbar. Ele está indicado, né, e aí esse consenso indica antes que a CV caia abaixo de 80%. Então, antes que essa CV altere, né, 80%, abaixo de 80%, a gente já estaria indicando a realização dessa técnica 3 vezes ao dia, né, 10 a 15 repetições, pelo menos, de quantas insuflações o paciente é capaz de sustentar, com a glote fechada. Pode clicar o primeiro. Puxa o ar. O paciente, então, vai fazer aí a tosse, a insuflação, desculpa. Ele está fazendo aí, então, a capacidade vital forçada. Clique embaixo, por favor. Ele tem 36% do predito, 1.100, né, ml. E aqui, ele realizando as insuflações. Então, insufla e segura, e ele vai sustentando, né, com a glote, abrindo a glote para receber, fechando, até que ele não consiga mais receber ar, e depois ele vai exalar todo esse ar, e é a capacidade de insuflação máxima. Pode clicar embaixo, e ele consegue fazer um valor aí, né, dentro do normal, 93,7% do predito. E aí, a gente já viu a técnica, né, a técnica do estaqueamento, a gente vai falar sobre a tosse manual. Então, a tosse manual são compressões abdominais e ou torácicas vigorosas que a gente vai realizar durante a fase expiratória da tosse. E a fase inspiratória ela pode ser assistida ou não. A gente já viu que se a gente assistir à fase inspiratória, a gente vai conseguir valores de pico do fluxo mais altos. E é determinado que é o que possibilita a ventilação não invasiva a longo prazo nos pacientes com doença neuromuscular. E o que acontece na esclerose lateral amiotrófica é que a gente pode, né, ajudar na fase INS, né, na fase ES. A gente tem técnicas que a gente consegue facilitar e ajudar, como a gente já mostrou aqui. Mas se essa fase, né, de fechamento e abertura glótica estiver moderadamente ou gravemente comprometida, a gente pode não conseguir, né, realizar os cuidados não invasivos com esses pacientes. Então, aqui poderia ser onde estaria o nosso limite dos cuidados não invasivos.
Quando que a gente indica a tosse manual? No quadro de tosse ineficaz, se a capacidade vital é menor que 1,5 litro ou 2 litros, e aquela medida, se o pico do fluxo da tosse é menor que 270 litros por minuto. E muitos trabalhos mostram que é possível que você consiga, com a tosse manual, passar de 270 e aí, dessa forma, esse paciente fazer uma tosse eficaz. Pode clicar sobre o primeiro. Puxar. Ele vai inspirar profundamente. Tossiu. Tossir. Pode clicar embaixo. Ele faz 140, um valor bem baixo, né? E aqui, ele sendo insuflado, e aqui uma técnica de tosse, são várias, a gente pode usar o apoio external, o soco subdiafragmático, o apoio external e abdominal, né? O paciente que consegue ter um equilíbrio de tronco e ele consegue ser ali, então, com a posição posterior. E ao final das insuflações, uma manobra, né, é realizada, pode clicar embaixo, e ele sai de uma tosse ineficaz de 140 litros por minuto para uma tosse eficaz de 400 litros por minuto. E aí, com relação à tosse manual, a gente pode até triplicar, né, os valores realizando após insuflações máximas. Tem que ter uma boa coordenação entre quem está aplicando e quem está realizando. São 0,2 segundos para a abertura glótica, que a gente tem que aproveitar para aplicar, então, esse golpe, né? E precisa de uma aplicação frequente todas as vezes que esse paciente tossir. E está limitada naquele paciente que não consegue, né? Que tem incapacidade de gerar uma tosse eficaz. E, para isso, então, a gente tem o recurso da tosse mecânica, que é, então, a aplicação de pressão positiva, né, seguida de uma queda abrupta da pressão, que pode ser através da via aérea artificial ou através de uma interface. E a gente sabe que ele pode fornecer até 600 litros por minuto, que é aplicado diretamente sobre a via aérea. Pode passar? Ó. E que ele está indicado para aquele paciente com fraqueza muscular, que não responde efetivamente à tosse manual e que tem uma função bulbar preservada, porque a fase negativa do aparelho de tosse pode relevar ao colapso dessa musculatura bulbar. Pode clicar em cima, por favor. Rapidamente, a pressão positiva é aplicada, insufla-se o paciente, e com a insuflação e essa secreção que já está, né, mobilizada, ela vai sendo também, com a própria insuflação, trazendo essa secreção para a posição de tosse, e depois a pressão negativa fazendo com que essa secreção seja levada, né, até a boca do paciente para ser expectorada. A gente tem indicado dentro do programa para tratamento quando a gente não consegue uma assistida acima de 160 e que temos que treinar o paciente quando ele tem o pico do fluxo da tosse aí abaixo de 270, porque quando for o momento da dificuldade respiratória, da necessidade, ele já conheça o aparelho e sabe utilizá-lo nesse momento que pode ser mais difícil. A grande questão é a disponibilidade do aparelho, né? Hoje a gente tem, dentro do programa, uma quantidade de aparelhos que a gente consegue disponibilizar a cada paciente quando ele tem a necessidade. A gente treina, então, o paciente e o cuidador que vai realizar, mas não esquecer que, associado, né, ao aparelho de tosse, a tosse manual ela tem que ser realizada porque ela pode aumentar em 30% a eficácia da técnica. E que também, na esclerose lateral amiotrófica, ela pode ser indicada para realizar, né, pela traqueostomia. E o que se mostra nesse trabalho, que ela pode ser mais eficaz na eliminação de secreção e que os pacientes eles relatam maior conforto e maior efetividade na realização com esse recurso da tosse mecânica pela traqueostomia. E lembrarmos desse protocolo de ter a oximetria como feedback. Então, aquele paciente que tem a sua monitorização, e é importante que ele tenha um oxímetro, porque todas as vezes que a oximetria dele cai de 95, a gente tem que pensar, né, em hipersecreção, levando a quadros de atelectasia de infecção, né, ou de hipoventilação. Então, a gente vai intensificar as técnicas, né? As técnicas manuais de tosse, o cough assist, o estaqueamento aéreo e indicando ou intensificando o tempo de uso da ventilação não invasiva.
E dessa forma, a gente vai evitar, né, a necessidade de internação desses pacientes, a ida desses pacientes para terapia intensiva, intubação e traqueostomia. Falando um pouquinho da ventilação não invasiva, né, os efeitos da ventilação não invasiva na ELA, deixa eu voltar aqui o slide, seriam especialmente tratar os sintomas de hipoventilação, melhorar a qualidade de vida e aumentar a sobrevida. Esse trabalho, acho que o doutor Maria Emília já até mostrou ele aqui, é um trabalho que mostra, então, que, inclusive, esses pacientes, o uso da ventilação não invasiva pode diminuir, né, a velocidade de progressão da função pulmonar, né, que seria um outro objetivo da ventilação na esclerose lateral amiotrófica. E o repouso muscular, imprescindível para esses doentes. Né, poupar o músculo de maiores esforços, reduzindo desta forma a velocidade de progressão do desgaste muscular, melhorando sua performance nos períodos de respiração sem suporte ventilatório. É isso que a gente quer e necessita durante o uso da ventilação não invasiva. Esse paciente que tem a fraqueza muscular, ele vai evoluir com distúrbio ventilatório restritivo, ele vai ter insuficiência ventilatória com seus sintomas, e dessa forma é muito tranquilo a gente indicar a ventilação não invasiva. Mas muitas vezes esse paciente ele fica estável e ele vai instabilizar durante um evento, né, um evento agudo, e aí a ventilação não invasiva ela pode também ser indicada nesse momento, no momento então que o paciente tem uma dificuldade de um quadro virar um quadro de uma infecção. A indicação tem sido em cima dos critérios do consenso, né? Sintomas associados à capacidade vital menor que 50%, sintomas com oximetria noturna com 5 minutos consecutivos abaixo de 88, seriam então os critérios de indicação da ventilação não invasiva. E lembrar, né, sempre essa ordem, né, do início da hipoventilação noturna, depois a hipoventilação diurna, até o paciente ter a hipoventilação, né, contínua, e durante esse tempo da hipoventilação contínua, a gente ter a possibilidade de realizar o plano antecipatório, quais são, né, o que é que esse paciente pensa de quando chegar a hora de um momento de aflição, de um momento de uma dificuldade respiratória. Com relação à técnica, hoje a gente sabe que as interfaces são inúmeras, né? Não é por falta de interface hoje, porque hoje a gente tem no mercado inúmeras interfaces que a gente vai se ver com dificuldade na ventilação não invasiva. E além da escolha da interface, o que é muito importante, né? E a gente sabe que a interface é muito importante na ventilação não invasiva, é a escolha do ventilador. Também hoje no mercado, muitos ventiladores. Mas é necessário que se faça uma determinação da necessidade da ventilação do paciente. Então, esse é um paciente que tem a necessidade do uso noturno, então é um paciente não dependente, então os 2 níveis de pressão é uma ótima opção. Né? São modalidades de pressão, como eles não são suporte de vida, eles não têm bateria, a PIP é sempre presente, nesse ventilador não é possível empilhar. E aqueles para uso contínuo, né? Então, quando a gente considera aí acima de 16 horas ou acima de 20 horas, é aquele paciente dependente. Então, ele tem que ser um ventilador para suporte de vida. Ele não pode ser um ventilador 2 níveis de pressão. Esse, para o suporte de vida, ele tem modalidade de pressão e volume. Como é suporte de vida, ele tem bateria. Pode ser zerada a PIP e pode ser usado peça bucal para fazer, inclusive, a técnica de empilhamento aéreo. E muito importante, quando a gente escolhe o modo pressão, é que essa pressão tem que ser o que a gente chama de high span, tem que ter uma diferença de 10 centímetros. Então, é muito comum os pacientes chegarem no ventilador com diferenças menores do que 10. E a gente sabe que é inadequado, porque uma diferença maior do que 10 é que vai fornecer uma pressão para auxiliar o esforço inspiratório e para dar repouso e uma assistência adequada a esses músculos. E que também a frequência de backup é imprescindível nesse grupo de pacientes. Além disso, né, a avaliação da eficácia da ventilação não invasiva, e hoje a gente tem o recurso, né, da mídia, da leitura dos cartões, onde a gente vê, além da adesão, que é uma coisa interessante, mas se aquele parâmetro que a gente colocou,
se a gente está adequadamente ventilando, se ele tem muita fuga, se o volume que ele está mobilizando é adequado. E junto com esse exame, com essa leitura, a gente faz um exame de uma oximetria e você consegue, dentro do domicílio do paciente, fazer uma avaliação da eficácia da ventilação não invasiva. Aqui a gente tem os dados, dentro da oximetria, o que a gente tem a média, tem o tempo abaixo de 88. Então, é simples e fácil de realizar essa avaliação. Eu quero agradecer a atenção de todos e dizer que realmente um sorriso como esse é que vale todo o nosso esforço com esses pacientes e que hoje foi falado tão bem aqui de como eles merecem toda a nossa atenção e carinho. Obrigada.